Oi, gente! Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra que o Espírito Santo tem me feito refletir demais, tem ardido, tem queimado no meu coração, e eu tenho certeza que essa palavra não é só para mim, e eu quero compartilhar com vocês, né? Ontem eu estava na igreja e Deus me mostrava assim prédios bem estruturados, sabe? Prédios bem feitos, bonitos, e por baixo desses prédios fundamentos, né, ali sólidos. E o que o Espírito quer dizer com isso, né? O que essa visão significou? O que o Espírito diz com isso, né? Que nós precisamos construir prédios fortes, casas fortes, com fundamentos fortes. Por que um prédio não cai, né? Quando a gente constrói, quando as pessoas constroem um prédio, uma casa, elas fazem uma fundação bem feita. Se essa fundação está bem feita, as colunas bem estruturadas, esse lugar não cai. E lá em março, vamos voltar um pouquinho, tudo parou, né? O Covid chegou, tudo parou. E aí a pergunta era, por quê? O que está acontecendo, né? O que Deus quer? O que nós precisamos fazer com isso? O que será que a gente faz com esse tempo? E aí muitas palavras foram ditas, né? Deus trabalhou na vida de cada um de uma forma, mas a palavra foi que Deus estava nos trazendo para dentro de casa para poder mexer nessa fundação, estruturar essa fundação para que prédios fortes fossem construídos através desse tempo em que a gente está dentro de casa. Tem uma passagem em 2 Reis que conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele ficou doente e Deus pediu para o profeta ir lá falar com ele, e o profeta falou para ele que ele ia morrer e que Deus pedia para ele colocar a casa dele em ordem porque ele iria morrer. E aí o rei, ele ora, pede para Deus para ser curado, pede para Deus mais uns anos de vida, e Deus concede esse tempo de vida a ele, mas continua pedindo que ele coloque a casa dele em ordem. E aí, refletindo sobre essa passagem, eu creio que Deus nos solicita isso, pra gente colocar a nossa casa em ordem. Só que a pandemia, ela é um tempo incerto, né? Nós não sabemos o que é pra gente fazer. E aí, durante o começo da pandemia, e com essa palavra muito forte, né, ardendo, muitas pessoas falando sobre essa mesma palavra, né? A mãe que voltou pro lar, está com os filhos dentro de casa, a oportunidade de passar um tempo de qualidade com os filhos, de ensinar ela, né, com as palavras dela, com o jeito dela, criar tradições dentro de casa, viver o reino de Deus dentro de casa. E tudo isso acabou sendo feito de uma maneira muito intencional. Eu creio que a maioria de nós estava muito focada. Mas o tempo vai passando, as distrações vão chegando, aquela repetição de dias, né, já começa a nos trazer um certo tédio que não deveria acontecer, porque é no dia a dia e é nessa repetição que a gente realmente fundamenta as coisas, é que a gente aprende e cria-se hábitos, né? Então eu creio que muita gente pensou que fosse algo rápido, mas não foi. Eu acho que tudo está dentro dos planos e do propósito de Deus. E conforme o tempo vai passando, a gente vai se perdendo, as distrações vão nos alcançando, e a intencionalidade de criar aquele fundamento sólido, aquela fundação sólida, começa a se perder, né? E aí a gente estava ali trabalhando na fundação, na hora que a gente começa a subir as colunas, a gente começa a se distrair e pensar, será que vai voltar? Né? Será que tudo isso vai voltar? Será que isso vai acabar? E a gente começa a focar mais no término de tudo isso, ou na preocupação de quando tudo isso vai acabar, e esquece, né? Porque lá no começo nós tínhamos meio que, isso vai durar uns 3 meses, então eu tenho 3 meses para ser intencionado dentro da minha casa, e de repente esse tempo se estende com um fim incerto, nós não sabemos quando isso vai acabar, né? A gente, apesar de já
né, poder sair, fazer tantas outras coisas, ainda passamos muito tempo dentro das nossas casas, nós ainda não temos a nossa liberdade total. E Deus continua requerendo o que Ele tinha pedido lá no começo, que é estabelecer a ordem no nosso lar. Se hoje você está se sentindo assim, eu me distraí, eu me perdi, estou esperando o dia de amanhã, porque a gente fica, né, querendo que tudo isso acabe. Mas o que fazer enquanto não acaba? Continuar na missão e no propósito que Deus estabeleceu desde o início. E aí ontem, né, eu na igreja, depois dessa visão que eu tive dos prédios, e eu acho que é exatamente o que Deus quer fazer na nossa família, né, quer que a nossa família seja forte, né, um prédio forte, bem estruturado, para não rachar, para não quebrar, né, e para se manter ali nos planos do Senhor, no caminho que o Senhor estabeleceu. Deus me mostrava muitas famílias que estavam com dificuldades dentro do lar, depois que teve essa volta pro lar. Então, o filho, né, que se mostrou mais rebelde, você não consegue alcançar o coração do seu filho. O marido, né, ali o diálogo ficou difícil, alguns problemas, né, você começou a enxergar alguns problemas. E aí, pode ser que na cabeça da gente, a gente acha que foi por culpa da pandemia que tudo isso começou, né? Foi por causa da pandemia que isso aconteceu, foi por causa da pandemia de ficar em casa que o meu filho começou a ficar assim. Mas na verdade, esses nós já estavam lá. Se você for olhar, esses nós já estavam lá. Uma hora ou outra a gente ia se deparar com esse nó e a gente ia ter que desembaraçar esse nó. Eu não sei o tanto que tá emaranhado, eu sei que quanto mais tempo passa, mais difícil fica da gente desatar, né? Porque o nó, ele vai embaraçando mais, ou ele vai ficando mais apertado. Então dificulta. Quanto antes a gente conseguir fazer esse processo de desembaraçar, melhor. Então o que Deus está nos mostrando é que esses nós estavam ali. E Ele quer que nós começamos a desembaraçar. Não sozinhos, mas na companhia dele, com a sabedoria que ele tem trazido durante esse tempo. Então não se perca. Se você encontrou nós no seu relacionamento com o seu marido, é a hora de desatar, de desembaraçar. Se você encontrou nós no seu relacionamento com seus filhos, né? Se você viu ali no coraçãozinho deles coisas que precisam ser moldadas, é a hora. Essa é a hora. E esse é o momento. E por que é que eu quis trazer essa palavra sobre distração? Porque tudo ao que se refere à nossa família, à nossa casa, é um trabalho contínuo até a nossa morte. Então nós não sabemos, o rei Ezequias, apesar dele não ter colocado a casa dele em ordem, ele tinha um tempo, ele tinha 15 anos para fazer isso. Foi o que Deus estabeleceu para ele a mais de vida. Deus deu 15 anos para ele a mais de vida. Nós não sabemos quanto tempo nós temos, então nós temos que fazer todos os dias. Nós temos que estabelecer a ordem na nossa casa, criar uma fundação forte, construir colunas fortes para que esse prédio não rache, para que esse prédio não quebre. Nós temos que estabelecer isso na nossa casa todos os dias. A pandemia nos tirou das distrações, nos trouxe para dentro de casa, mas com o movimento agora de volta ou não volta, as distrações chegaram. E eu quero te dizer, não se distraia. Não se distraia, continue no propósito. E quando a pandemia acabar, continue no propósito. A construção de uma família, de um prédio forte, vão ser todos os dias. É o nosso dia a dia. O que a gente faz como exemplo e o que a gente faz com os nossos relacionamentos que constroem essa coisa forte, essa família forte. E por que é que nós precisamos construir uma família forte? Porque uma família forte, ela é poderosa para a sociedade, ela é poderosa para uma cultura, ela é poderosa para mudar, para estabelecer coisas novas. Então, se a gente tiver isso forte dentro de casa, é o que os nossos filhos vão carregar para fora de casa, quando chegar a vez deles, quando a geração deles tomar o nosso lugar. Não se distraia. Amém? Até a próxima.